Imagine que o navio em que você viaja está naufragando. De um lado, na tempestade, você vê indo embora a bolsa com a obra da sua vida. Do outro, vê a pessoa amada e que não sabe nadar. Só dá para salvar uma das duas, ou a obra ou a pessoa amada. Quem você salvaria? Aposto que salvaria a pessoa amada, né? Dizem que o poeta Luís de Camões deixou a pobre Dinamene se afogando e mergulhou para recuperar a bolsa com o manuscrito dos Lusíadas. Camões merece ser cancelado por essa falta de responsabilidade humana em sua escolha? Só se essa história fosse verdadeira. Tudo o que eu contei não passa de uma lenda criada há muito tempo para exaltar a importância de uma das grandes obras da língua portuguesa. Mas e se Camões tivesse salvado a vida de Dinamene? É assim que começa o romance de Maicon Tenfen. Eu sou Paloma dos Santos e é sobre este livro que vamos contar. Tenfen é um escritor que trabalha com técnicas narrativas elaboradas, sempre buscando a multiplicidade cultural, como na série Kisama, sobre o herói negro da capoeira, um tipo de personagem que aparece pouco na nossa literatura. Estranho isso, né? Com Dinamene, Maicon nos leva a Macau do século XVI e imagina o que teria acontecido com Camões enquanto ele tentava concluir os Lusíadas. Os portugueses não tiveram possessões apenas na América, mas também na África e em algumas regiões da Ásia. É o caso de Macau, uma pequena península chinesa que foi usada como base para o comércio entre o Japão, a China e a Europa. Então, Dinamene é um romance histórico? É em Macau que Camões conhece o engraçadíssimo Jaú de Jayakarta, o seu companheiro de aventuras, e é também em Macau que se apaixona por Dinamene. Então, Dinamene é uma história de amor? Até hoje, Camões é visto como um símbolo português, mas o personagem criado por Maicon Tenfen é mais humano, um homem que se incomoda com a cicatriz que trouxe dos tempos de soldado. O tapa-olho, por isso, funciona como um distintivo de suas características psicológicas. Recebe o apelido de Tongban, expressão chinesa que significa bolseiro, já que nunca se separa da bolsa em que carrega o manuscrito dos Lusíadas. Dinamene, por sua vez, é representada pelo leque em que esconde o sorriso. Ao contrário da lenda em que morre afogada, possui uma vida e um sonho a conquistar. Não é uma mulher que se limitaria a apenas seguir um homem, mas a herdeira de uma família ameaçada por inimigos vingativos. Terá de fazer escolhas difíceis e usar seus conhecimentos em artes marciais para se defender. Então, Dinamene é uma história de ação? Ação, aventura histórica, amor. Dinamene é uma criação literária ficcional abrangente, que traz também uma novidade, a homenagem que faz aos antigos Wuxia. What? Wuxia é uma expressão usada para designar um gênero literário que narra as façanhas de heróis e heroínas na China ancestral. Muito popular na literatura e na ópera chinesa, chegou ao Ocidente nos anos 70 graças aos filmes produzidos em Hong Kong, que fica pertinho de Macau. O protagonismo feminino já era evidente em muitas dessas produções, o que deve ter servido como inspiração para a aparência e a personalidade de Dinamene. Da mesma forma que duas culturas tão diferentes como a portuguesa e a chinesa ficaram frente a frente em Macau, duas tradições literárias diferentes ficam frente a frente no romance Dinamene. Uma de origem europeia, com aventura, capa e espada, outra de origem oriental, com os costumes locais, o estoicismo, o Wuxia, tudo visto e filtrado ora pelo olhar de Camões, ora pelos olhos de Dinamene. O narrador em terceira pessoa se torna invisível, sem dar palpites na história, e vai intercalando o foco narrativo entre os dois protagonistas do livro. A manipulação criativa e verossímil do foco narrativo é um dos fatores mais instigantes na arte de contar histórias por escrito. Essa alternância de subjetividades entre Camões e Dinamene é uma forma de caracterizar o romance enquanto gênero literário, tornando-o diferente da historiografia e do jornalismo, onde a objetividade deve prevalecer. Narrar pelo ângulo das personagens enriquece os significados do enredo. Para Oscar Taka, o romance ganha em vibração se o narrador abrir mão de um ponto de vista privilegiado e narrar conforme as limitações das personagens.
Como Dinamene é um romance de aventuras que não dispensa aprofundamento psicológico, as ilustrações de Rubens Belli ressignificam cenários, personagens e situações. Não podemos esquecer o papel dos Lusíadas em Dinamene. É o MacGuffin da história. What? Ou seja, o motor da trama, o tesouro que heróis e vilões devem possuir. Assim como a Ilíada e a Odisseia deram fama aos antigos gregos, os Lusíadas transformariam os portugueses em senhores do oceano. Algumas personagens que percebem isso farão o possível para destruir o poema, o que acaba por gerar muita correria e confusão. Os Lusíadas é uma obra colossal da literatura, mas também é uma epopeia imperialista, que reflete a mentalidade colonial do período. É uma crítica que a obra Dinamene contém em suas entrelinhas. Cessem do sábio grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Quem sabe você não tenta ler os Lusíadas algum dia? Existem adaptações para os quadrinhos e inúmeras edições comentadas com notas explicativas, sem falar na ajuda da internet. Espero que você tenha gostado do vídeo e que curta a leitura de Dinamene. Tchau!